acontecer em desastres aéreos são mínimas. Mas o que acontece quando os desastres desafiam as probabilidades? Mayday. Estamos aqui de volta e é nesse clima tenso que eu quero que você sinta toda a tensão que o salmo de hoje, o salmo 12, gera do meu coração, e consigo interpretar do coração do autor desse salmo, que foi Davi. E ele não gritou Mayday, Mayday. Mayday é um código utilizado na aviação para expressar que está tendo algum problema naquele voo, que está tendo algum risco do avião cair. É sério. É um pedido de socorro. E aí, irmã querida, você tá tensa também? Diz aí pra gente, como é que você pede socorro? Você já teve que pedir socorro pra alguém desse jeito? Mayday, Mayday. Mayday não, né? Mas help, me ajuda aí, por favor. E aí, diz pra gente. Olá, minha irmã. Mayday, Mayday, Mayday. Sim, já pedi socorro, não dessa maneira, mas pedi socorro sim. E foi um dos momentos mais difíceis. A gente sempre pede socorro em alguma situação. Tem situações mais difíceis, outras não. Como ficar trancada no banheiro e pedir socorro, socorro, alguém me ajuda a sair desse banheiro. Mas o socorro que eu pedi foi quando meu filho era recém-nascido, o seu sobrinho, e ele engasgou e nós saímos pela rua, eu e a mamãe, pedindo socorro, né? Mayday, Mayday, socorro, socorro, alguém ajuda, alguém faz alguma coisa, porque na hora do desespero a gente não lembrava de nenhum procedimento já ensinado para desengasgar a criança. Enfim, Deus mandou um táxi, parou na porta da minha casa. Eu deixei a chave com um farmacêutico que tinha uma farmácia do lado da minha casa, deixei tudo aberto, saímos correndo para o hospital, né, para poder fazer os procedimentos na vida do meu filho. E dentro dessa história também tem o Salmos 23, que nós vamos contar quando chegar lá no Salmos 23. Então eu já passei por momentos que precisei gritar, socorro! E você, minha irmã? Você já passou por algum momento assim? Meu Deus, que angústia. Esse testemunho na vida do Juanzito é muito forte. Eu recordo que naquela época a angústia toda e saber que Deus estava no controle e está no controle da vida dele. O Senhor tem propósitos incríveis, de testemunhos incríveis na nossa vida. E minha história de socorro, né, meu pedido de socorro mais marcante, porque houveram muitos pedidos na vida, o mais marcante também foi no momento onde a vida e a morte estavam em questão. E eu lembro que o meu pedido de socorro não foi Mayday, Mayday, ou help, ou gritar para alguém. Meu pedido de socorro ele foi na minha alma, só a minha mente. Porque eu estava na aula de natação. Foi a primeira vez, tinha sido a primeira vez que eu iria atravessar a piscina toda. Era uma piscina olímpica, muito funda. E quando eu estava no meio da piscina, eu comecei a afundar. Eu comecei a me afogar. Não tem como pedir socorro quando você está no meio, né, de um afogamento. E eu comecei a pedir na minha mente, me socorre, Senhor. Meu Deus, eu não quero morrer agora, me socorre, me socorre. E foi 3 vezes que eu subi e desci. E nesse meu pedido, eu tinha 16 anos, eu não quero morrer com 16 anos. Deus enviou minha colega, que também era um aprendiz, que era muito menor que eu, em tamanho e em força. Se olhássemos o tamanho dela, seria inexplicável como que ela conseguiu me puxar. E ela conseguiu me puxar para a borda da piscina, me salvando desse afogamento. Então, o pedido de socorro, ele pode ser com palavras, ele pode ser o Mayday, Mayday, ele pode ser no silêncio.
Na música de hoje, e agora quero te convidar, você que leu o capítulo 12 de Salmos, por favor, vai lá, faça a sua leitura. Como eu costumo dizer, lê 3 vezes para você entender, marca as palavras que você julgou importante, os pontos que você julgou importante. E agora sim, fazendo isso, agora a gente pode entrar no Salmo 12. Logo quando começamos a leitura no Salmo 12, nós vemos um pedido de socorro. E é por isso que nós entramos nessa reflexão dos pedidos de socorro. E a nossa pergunta é: por que Davi estava pedindo socorro? E ele responde: socorro, socorro, os homens retos estão desaparecendo depressa. É impossível achar um homem sincero entre o povo. Todos mentem, todos têm boca traiçoeira e têm um coração fingido. Essas pessoas, elas querem lucros desonestos, vantagens pessoais, são orgulhosas e com suas bocas confessam que não precisam do Senhor e eles realizam seus próprios planos. Davi estava indignado com uma questão social, pela inversão de valores que havia naquela época. Você poderia pensar assim: meu Deus, que Davi dramático, pedir socorro por causa de questões sociais? Ah, meu Deus, ele tá falando Mayday, Mayday, por isso? Ah, Davi, tem coisas mais importantes para você se preocupar. Será? Quando uma sociedade ela é tocada, quando seus valores são alterados, ela destrói o futuro. Começamos a transmissão de hoje com um som peculiar de uma angústia provocada por um avião que estava com problemas que poderia cair. Será que a sociedade não está assim? Será que a angústia que Davi está, o que ele expôs desse perfil da sociedade, das pessoas que recebem méritos e consideração por serem erradas, será que isso não é um grande desastre? Será que um desastre de avião é maior do que um desastre de uma sociedade? Será que uma sociedade que é movida por valores contrários, onde o certo é o errado e o errado é o certo, isso não altera todo o futuro? Toda a possibilidade de esperança em um futuro? Será que o nosso coração não está com problemas quando nós olhamos só para nós mesmos e pedimos socorro só por questões nossas e nos esquecemos da nossa responsabilidade de filhos de Deus, daqueles que brilham na sociedade, daqueles que devem clamar e se importar com a sociedade? Davi aqui está se preocupando com aquilo que poucas pessoas refletem. Imagine o comércio cheio desse tipo de pessoas desonestas, pessoas que não pensam nas condições dos outros. Como os valores dos alimentos ficariam exorbitantes e como é que as pessoas iriam comer? E se nós pensássemos isso nas empresas ou nas pessoas que contratam os outros, tomando serviços e subjugando com uma carga de serviço pesada e pagando pouco? Questões sociais. Davi pede socorro quando ele enxerga uma sociedade, quando ele enxerga pessoas poderosas, quando ele enxerga as pessoas que poderiam ser justas, não sendo justas, falsas, mentirosas, e é uma degradação. Uma degradação moral, onde ele olha para as pessoas e ele pergunta: será que existe ainda alguém aqui nesse meio? Alguém confiável? Alguém justo? Alguém honesto? Mentiroso? Fala a verdade? Tem alguém que fala a verdade aqui? Como é horrível viver perto de pessoas que mentem. Você não sabe quanto que é verdadeiro o que elas estão dizendo. Pessoas que não têm problema nenhum em mentir. Elas não têm critério dentro delas. Quando nós falamos de valores, nós falamos de normas, de conduta, de decisões importantes, da honestidade e da justiça. Temos uma característica no nosso país, que é a corrupção. Existem estudos que dizem que se nosso país não houvesse corrupção, nós seríamos os países mais ricos que existem.
por causa da riqueza que é produzida aqui. Parece exagero de Davi cantar uma canção ao Senhor, onde ele expõe essa angústia no coração dele a respeito da sociedade. Parece desespero, esse Mayday, Mayday, vai cair, vai destruir. Mas nós sabemos que não é. Nós precisamos construir uma sociedade diferente. A notícia mais triste que existe é quando nós descobrimos que o cristianismo tem crescido e inflado na sociedade brasileira, mas nós não estamos mudando a realidade social. O que está acontecendo conosco? Será que nós estamos como essas pessoas? Pessoas sem credibilidade, pessoas desonestas, pessoas que não são corretas nas suas ações, pessoas injustas? Será que nós somos assim? Será que os nossos tratos com a nossa casa, com o nosso trabalho, com as pessoas que nós fazemos negócios, será que nós somos assim? Será que nós olhamos pessoas passarem necessidade, pessoas passarem dificuldades, o pobre sendo subjugado e amassado pela uma sociedade corrupta e nós não estamos nem aí? Nós não nos preocupamos, nós não tentamos mudar a vida de ninguém? Meu Deus! Será que não existe dentro do nosso coração um amor que existia, Davi expressava em relação às pessoas? Né? Poderíamos pensar assim, Davi era rei, né? A gente nem sabe que época foi essa que foi escrito o Salmo 12. Não sabemos se ele era rei para chegar a ter preocupações sociais. O que nós sabemos é que Davi era um servo de Deus. E ele fala no versículo 5, o Senhor dá a resposta. Eu entrarei em ação para acabar com a exploração dos pobres e com os sofrimentos necessitados. Quem vai entrar em ação? Deus, o nosso Deus vai entrar em ação. E no versículo 6, no versículo 5 ainda, libertarei todos que desejam fortemente minha salvação. As promessas do Senhor, e isso é Deus falando. As promessas do Senhor são dignas de confiança. Suas palavras são puras como a prata refinada 7 vezes. E ele continua no versículo 7. Senhor, nós temos certeza que tu nos salvarás dos perversos. Tu nos protegerás, embora os maus estejam por toda parte. Eu não posso ser um homem mau. Eu preciso me posicionar. E disso eu lembro de uma pessoa. Eu lembro de Daniel. Daniel viveu um momento caótico na história do seu país. Daniel foi retirado. Daniel era um príncipe, uma família importante. Foi retirado da sua terra, foi levado à terra da Babilônia, uma outra terra. Enquanto ele caminhava de Jerusalém até a Babilônia, porque foi caminhando que eles foram, ele poderia ter pensado assim, agora mudou as regras, mudou as normas, agora os valores foram mudados porque agora eu sou um escravo. Mas não é isso que nós vemos na vida dele. Daniel se posicionou. O primeiro posicionamento de Daniel é: eu não vou comer a comida que é oferecida aos outros deuses, eu não vou. Sabe, essa certeza, essa convicção de quem se é, isso faz diferença na sociedade, isso faz diferença nos lugares. Eu sei quem eu sou. Eu sou um filho de Deus. Daniel sabia quem ele era. E Daniel se posicionou. Ele não mudou as regras porque mudou o jogo. Ele poderia pensar, agora eu sou um escravo. Né? Muitas pessoas pensam isso quando elas passam por um momento de destruição. Vamos pensar, Daniel viveu um momento de destruição. Tchau, vida. Tchau, minha casa. Tchau, meu povo. Tchau, minha família. Tchau. Então agora eu vou viver do jeito que eu quiser. Eu não tô nem aí. Não tô nem aí pro que a palavra diz. Não tô nem aí pro que Deus diz. Não é assim. Nossa convicção de quem nós somos em Deus, porque nós não somos apenas servos de Deus, nós somos filhos, é uma família, é uma ligação eterna, é um lugar que eu tomei para mim, que muda tudo, que constrói tudo, que relata e que diz tudo que eu sou. Então eu vejo em Daniel essa postura e essa preocupação. E outra, Daniel foi um testemunho para as pessoas que estavam com ele, do país dele.
Daniel foi usado para colocar outras pessoas no mesmo lugar que ele estava, num lugar de destaque. Daniel se posicionou. Outra pessoa também que se posicionou, podemos ver, é Esther. Esther se posicionou em favor do seu povo. E não é assim que temos que agir? Não é assim que temos que viver? Então essa canção, esse pedido de socorro, essa música que é entoada, que é uma oração também, feita por Davi no Salmo 12, precisa fazer parte da nossa vida. Precisamos ter um posicionamento, uma postura correta diante da sociedade, diante das pessoas. O nosso maior testemunho é a forma como nós vivemos. Agostinho falou que nós deveríamos pregar o evangelho com a nossa forma de viver, e quando fosse necessário nós usássemos a palavra. Obviamente isso não é uma regra, mas a nossa vida precisa ser fundamentada pelos valores, pelos princípios do reino de Deus. E você poderia estar aí perguntando, mas como que eu sei? Como que eu vou viver no reino de Deus? Por favor, Mateus 5, 6 e 7, ali Jesus explica tudo como é o reino de Deus. Os valores, os princípios, a maneira de viver, o reino que você faz parte, a quem você deve dedicar a sua vida, a quem você deve dar a sua vida. Que o Senhor te abençoe com essa palavra, que essa palavra possa encontrar lugar no seu coração. Esse é o meu desejo. Amém. Ó Senhor Jesus, como a Tua palavra é preciosa, ajuda-nos, ó Deus, a viver aquilo que estamos ouvindo e aprendendo através do livro de Salmos. Em oração, ó Deus, eu clamo a Ti. Como diz o livro de Provérbios, capítulo 31, versículo 8, abre a Tua boca a favor do mundo, pelo direito de todos os que se acham em desolação. Senhor, eu abro a minha boca e grito em favor daquele que está pedindo socorro. Venha socorrer, ó Deus, aqueles, ó Deus, que estão necessitados em alguma área de sua vida. Meu Deus, tenha misericórdia de nós, porque muitas vezes gritamos por socorro, pensando somente em nós mesmos, nas nossas necessidades, pensando naquilo que queremos, e deixamos de olhar para o próximo, deixamos de olhar para aquele que está ao nosso redor. Muitas vezes fingimos que não estamos vendo ou olhando a necessidade do outro. Senhor, tenha misericórdia de nós, ó Deus, acenda em nós, ó Deus, o amor, ó Deus, pelo órfão, pela viúva, o amor, ó Deus, por aquele morador de rua, o amor, ó Deus, por aquele que está em desolação, o amor por aquele que está gritando por socorro, está clamando por Ti, Espírito Santo de Deus. Abre os nossos olhos, nossos ouvidos para ouvir, para sentir, para ter compaixão e socorrer aquele que necessita, Senhor. Sabemos que a Tua palavra diz que o amor iria se esfriar, mas o Teu amor também pode ser injetado de forma que venha acender a chama pelo próximo. Senhor, em nome de Jesus, que todas as questões sociais que nós estamos vendo ao nosso redor, que estão, ó Deus, em pedaços, em fragmentos, muitas vezes estamos alheios, estamos fugindo de um compromisso. Senhor, que possamos ter um posicionamento de servos do Senhor para trazer esses fragmentos e juntá-los e uni-los de forma que traga socorro, alívio àqueles que necessitam. Que possamos ter posicionamento como Davi, como Daniel, como Esther, como tantos outros que posicionaram em favor do outro. Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo, ajuda-nos. Em nome de Jesus, que haja amor, que possamos ouvir o socorro, que possamos gritar por socorro, mas que também ouvir o socorro do outro e ajudar com amor. Em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, eu te agradeço por tudo, ó Pai. Amém.